Olá pessoal, Engenharia na TV, essa semana, novamente com um tema fundamental para qualquer sociedade. Hoje nós vamos falar eminentemente de ensino e particularmente de novas técnicas de ensino e mais particularmente ainda de novas técnicas de ensino tecnológico. E quem está participando conosco do programa, que vem nos trazer essas informações, é o professor, reitor Cleiton Vaz, do Centro Universitário da Católica de Santa Catarina, a quem nós damos as boas-vindas e pedimos que se apresente a nós, conte um pouco de sua história, como é que veio parar em Joinville, se é que não seja joinvilense. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Olá a todos que nos assistem nesse momento. Pucini, obrigado pelo convite, primeiramente. Eu fico muito feliz de podermos falar um pouco desse assunto aqui hoje. Mas vou contar um pouco da minha história também para que as pessoas me conheçam. Eu, eu sou nascido em Curitiba, mas eu sempre digo assim, é só o meu RG que é de lá e a data de nascimento, que a minha família é toda de Rio Negrinho, aqui do norte de Santa Olha Catarina, perto de só. São Bento do Sul, né, Mafra. E eu acabei aqui em Joinville depois de terminar a graduação. Minha graduação foi em Engenharia Química, na FURB. Eu formei lá no finalzinho, no começo dos anos 2000. E acabei vindo trabalhar aqui na Whirlpool, naquela época ainda Multibras, né? E depois foi mudando de nome. E depois disso eu me estabeleci por aqui mesmo. Cheguei a morar um tempo no oeste de Santa Catarina, mas eu retornei para Joinville. Hoje eu já sou um joinvilense de coração, porque eu moro aqui há mais de 25 anos, somando todo o tempo que eu já moro em Joinville. Então, é já uma longa jornada aqui na cidade, é uma cidade que eu amo. E eu sou pai de dois filhos, eu tenho uma filha chamada Marina, já com 22 anos, Poxa, né? E já está bem crescida. O meu filho tem 19. A Marina hoje está até fazendo um intercâmbio, ela é uma estudante de artes, e o Victor acabou indo para a área do pai, ele também está fazendo engenharia, agora engenharia mecânica, no caso, né? Tá estudando, então são já dois jovens bem encaminhados. E sou marido da Rosemary. Estamos casados aí já há 24 anos, né? Então já é uma longa história. E aqui na Católica, minha história é um pouco mais recente. Eu estou há 6 anos trabalhando na Católica. Iniciei ali como pró-reitor administrativo, e aí teve uma transição. O reitor que estava à época acabou tendo uma oportunidade dentro do Grupo Marista, né? Vamos falar um pouquinho dessa nossa relação também. Ele acabou tendo uma outra oportunidade lá para se tornar o CFO do Grupo Marista, e aí surgiu a oportunidade para que eu assumisse como reitor à época. Então já estou aí há 4 anos à frente da reitoria da instituição. E é uma grata satisfação, uma instituição que eu tenho muito orgulho. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessas inovações que nós estamos promovendo aí nos processos de ensino-aprendizagem. sem dúvida. Mas um pouco curioso que eu fico. Então, você tem formação em engenharia química, você tem uma experiência industrial de mercado e não tinha uma experiência mais forte acadêmica. Veio para a universidade para exercer funções administrativas e também exerce funções acadêmicas. Essa é uma história longa para eu contar. Vou contar um pouco dela de uma maneira resumida. Enquanto eu estava na Whirlpool ainda, eu resolvi fazer um mestrado. Era algo que, assim, eu sou um pouco inquieto nessa questão de continuar aprendendo. E nessa época eu comecei a ser professor na Univille, na época. E comecei minha jornada acadêmica lá pelos anos 2004, 2005, mais ou menos. Aliás, eu trabalhei 10 anos na Univille, fui lá, também fui para o reitor lá, depois acabei indo para o UDESC, saí do UDESC e vim aqui para a Católica. Mas eu comecei a jornada ali, assim, no momento que eu comecei o mestrado, eu tive algumas oportunidades para me tornar docente. E eu comecei atuando como docente na área de administração da produção, que era a área que eu atuava dentro da indústria. Eu era supervisor de produção à época, e aí comecei ali trabalhando nisso. Depois, quando eu terminei o mestrado, eu vi que eu queria mais. Eu queria continuar nessa área acadêmica, e perguntei até para minha orientadora, que na época era uma pró-reitora da Univille, se tivesse alguma oportunidade para eu ampliar a minha atuação lá dentro, eu estava disposto a sair da indústria para poder fazer um doutorado e seguir na carreira acadêmica. E deu certo, né? Isso aconteceu. Aí eu fiz o meu doutorado na UFSC, na engenharia ambiental. Isso foi lá de 2008 a 2011, ali, né? Foram 3 anos e meio, mais ou menos. E depois eu fiz também um pós-doc em Montreal, na Université do Quebec, é a Universidade do Quebec em Montreal, ali mais na área voltada para nanotecnologia, nanotoxicologia, que é o que eu estava atuando como pesquisador na época também.
mas eu sempre tive uma carreira, vamos dizer assim, de gestão, de liderança dentro das funções que eu atuei. Então, passei por muitos cargos de liderança, e isso acabou acontecendo também na Católica. Na Católica, eu nunca atuei como docente. Eu vim para atuar diretamente, né, nessa Na parte de gestão. liderança, na gestão, e só faço isso agora. Hoje eu não estou mais em sala de aula, não estou mais conseguindo fazer pesquisa, até porque a função ela consome bastante tempo, né? É uma função. É É isso. uma função. Eu só gostaria de comentar com você que dê parabéns ao seu filho, porque ele escolheu uma excelente opção da engenharia. Eu sou engenheiro mecânico formado tanto na escola técnica, no ginásio industrial, escola técnica e em engenharia mecânica. E acho que é uma das formações realmente mais ecléticas, mais criativas, mais adaptativas que existem. Então ele fez uma boa opção, que fique lá o meu registro puxando um pouquinho de brasa Ótimo. para minha sardinha aqui. Aí eu posso dizer que ele está apaixonado pela Qual é profissão. a faculdade que ele está Ele fazendo? está fazendo na UDESC. Está fazendo na Nós UDESC. moramos lá pertinho, né, e ele está trabalhando em projetos de. Ele trabalha num projeto de um barco lá, desde o início da Sei. trajetória dele dentro da instituição, como calouro, e já foi lá, tentou se envolver nos projetos e é super envolvido. A equipe dele vai lá sábado, domingo trabalhar nesse barco, trabalha, Ah, né, legal. e é bem multidisciplinar. Isso é uma coisa bem interessante, algo que a gente também faz na Católica, mas eu acho bem interessante essa lógica do multidisciplinar, né? Então, engenharia elétrica, engenharia mecânica, pessoal de software, todo mundo trabalhando junto num grande projeto. Que a gente vai falar disso no CDIO hoje Sim. também. E nós estamos para gravar um programa na UDESC com essas equipes que prestam concurso, que vão levar projetos para Competição, isso competições mesmo. e tudo mais. Estamos para gravar. Gravamos há pouco tempo com a equipe Baja da UFSC. Ah, ok. Ficou muito bom o programa, inclusive está com boa audiência. Depois, quando você procurar no YouTube a listagem lá dos programas, passa para o seu filho que ele Vou vai procurar gostar. sim. Mas nós estamos realmente no programa. Queremos fazer esse ano ainda, não sei se vamos conseguir, porque a equipe andou indo para viajar para fazer a competição, mas tem vários programas. Nós queremos ir lá na UDESC também. Gostamos muito da UDESC, gostamos muito da Univille. E agora estamos aqui conversando com a Católica. A Católica ela tem uma tradição muito forte na nossa cidade através da instituição marista, que funcionou aqui por muitos anos. E a nossa geração é uma geração que existiam basicamente 3 centros de formação do adolescente aqui, que era o Colégio Bom Jesus, a Escola Técnica Tupi e o Colégio Marista. Uhum. E a maioria dos nossos amigos acabou estudando ou no Marista ou na Escola Técnica Tupi, e o Bom Jesus é o pessoal mais voltado para a área acadêmica, para a área de... Né, tinha outras... Mas na área marista nós temos grandes amigos que foram, depois do Colégio Marista, se tornar médicos, foram médicos, tem engenheiros, então eu tenho muitos amigos que estudaram no Colégio Marista. Meu irmão estudou no Colégio Marista, eu frequentei muito o Colégio Marista no sábado à tarde para fazer esporte, com a turma toda. Então nós temos realmente muitas boas recordações. Lamentamos muito quando o Colégio Marista saiu de Joinville e festejamos muito quando a Católica veio. Sim. Então vamos conversar um pouquinho desse ambiente universidade, o modelo de universitário da Católica no Brasil afora, né? Nós estamos falando aqui com a Católica de Santa Catarina, mas no Brasil afora dá para nós essa ambientação, esse cenário geral. Ah, sim, vou contar um pouquinho. Vamos começar localmente aqui, né, nessa questão. Nós somos muitas instituições de ensino aqui na cidade, né? E o que eu sempre gosto é assim, quando se trata de educação, nós somos todos parceiros. Não é um processo competitivo nem nada disso. Então, a Univille, nós e a UDESC já fazemos parte do sistema CAF, somos todos da mesma família também. E temos também muitos projetos em conjunto, nossos pesquisadores, e eu vejo que isso nos dá poder de desenvolver muitas coisas que talvez sozinhos nenhum de nós conseguiria. Porque aí você consegue juntar o melhor de todas as capacidades, todas as instituições. O Bom Jesus, que o senhor acabou de citar, também é um parceiro nosso, né? Então, eu vejo assim, é um ecossistema de instituições de qualidade atuando na cidade, trabalhando juntas para o desenvolvimento da nossa região, o que eu acho fantástico.
Eu acho fantástico porque eu vejo que esse é o grande espírito da educação, é que seja assim. Mas vamos falar um pouco dessa lógica marista, né, e etc. Nós, da Católica de Santa Catarina, fazemos parte da província marista Brasil Centro-Sul. Os maristas são muitos, né, são muitos ao redor do mundo todo, aliás, não só no Brasil. E mas aqui no Brasil nós temos algumas divisões. Então, por exemplo, a PUC Rio Grande do Sul é marista sim, mas eles são uma província chamada de Província Brasil Sul Amazônica. Então eles cuidam do sul e lá da Amazônia também. Nós somos a Brasil Centro-Sul, que estamos aqui em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo. Então essa é a nossa região. Tem também a Centro-Norte. Então elas são divisões para organizar esse grande, vamos dizer assim, se a gente trouxesse para o mundo somente empresarial, grande corporação. Ou grande família. Isso. Quando a gente pensa no jeito marista de ser, sim, aí é muito mais uma grande família, né? Porque os irmãos de fato vivem como irmãos, né? E aqui em Santa Catarina, a história da Católica, ela é uma história mais recente, falando em instituição de ensino. Todo mundo, ou pelo menos eu acho que uma boa parte das pessoas sabe, né? Foi uma parceria que o Grupo Marista começou lá nos idos de 2009, 2010 e envolve tanto Joinville quanto Jaraguá do Sul. Em Jaraguá do Sul, nós tínhamos lá o NEG, que boa parte das pessoas conhecem, e à época acabou se criando ali um convênio e etc, e uma aproximação, e aquilo acabou desdobrando em hoje esse grande vínculo que nós temos, né? Aqui em Joinville nós iniciamos as atividades também nessa época, mais ou menos 2013, né, é mais ou menos a época em que as operações começaram aqui, e hoje a gente já tem mais de 3.000 alunos aqui só no campus de Joinville. Jaraguá do Sul ainda temos Colégio Marista, né? Tem o Colégio Marista São Luís, e aliás, Nunca interrompeu, né? nunca interrompeu a sua jornada lá. Quando a gente fala de Curitiba, temos a PUC Paraná, em que nós temos também uma proximidade muito grande. São duas gestões independentes, a PUC tem o seu reitor, eu estou aqui em Santa Catarina, são gestões independentes, mas independentes no sentido de que cada uma tem que sobreviver, tocar a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, nós trabalhamos muito juntos também para potencializar as coisas. Por exemplo, intercâmbios. Nós conseguimos usar o intercâmbio para os nossos estudantes de toda a rede marista. Então, nós conseguimos enviar estudantes para qualquer lugar do mundo, no fim das contas, justamente por causa dessa grande rede que nós temos, seja de instituições maristas ao redor do mundo ou de instituições que são nossas parceiras também, né? Então, são muitas possibilidades. Aliás, a minha filha é aluna da PUC Paraná, ela estuda lá na PUC Paraná e hoje está nos Estados Unidos numa dessas parcerias institucionais para fazer seu intercâmbio. Então, é uma rede muito grande. Quando nós falamos hoje de instituições católicas, aí não vou falar só de maristas, né? Mas falando de instituições católicas, no mundo todo são mais de 2.000 instituições de ensino superior. E eu sempre até brinco com os nossos alunos, eu digo assim, pessoal, onde você estiver no mundo e disser que se formou em uma instituição católica, pode ter certeza que alguém vai dizer assim, eu conheço uma católica, eu conheço a católica tal, porque são muitas, né? São muitas. A gente sabe que a história do ensino, ela tem um pouco desse lado de que as instituições religiosas começaram a capitanear isso muito lá no passado, né? E acabou que elas se consolidaram também, né? Nós temos os maristas, os laçalistas e tantas outras congregações que atuam na educação superior. Aqui no Brasil, hoje especificamente, os maristas são a maior congregação, se pensar assim em grupo, né? A maior congregação de maristas é a brasileira, é o maior grupo, contando do mundo todo, sim, a maior concentração de maristas está aqui no Brasil, com as maiores operações. Além da PUC Paraná, que eu falei de ensino, o Grupo Marista também, ele é proprietário da FTD Editora, que eu imagino que muitas pessoas já têm usado os livros da FTD Editora, que Na nossa é época, a maior editora do era Brasil, né? Também a maior de feijão todas. todo dia. Isso mesmo. E além da FTD Editora em Curitiba, há 2 hospitais, né? O Hospital Universitário Cajuru, que é o Hospital Universitário da PUC, né? E o Hospital São Marcelino Champagnat. Então, a gente atua em muitos ramos, né? Quando a gente fala da PUC Rio Grande do Sul, também tem o Hospital Universitário. Então, é uma atuação bastante disseminada em várias áreas, mas principalmente focando em educação e saúde. Quando nós pensamos, são as 2 frentes de atuação dos maristas em geral. E aqui em Joinville e Jaraguá do Sul, nós somos a Católica de Santa Catarina, que leva a mesma missão de todas as outras instituições, né? Aquele legado de São Marcelino Champagnat, que eu imagino também muitas pessoas, pelo menos, já têm ouvido falar o nome dele.
Mas a congregação ela surgiu lá nos anos 1800 na França, né? E o que aconteceu? São Marcelino Champagnat era um padre que estava muito inconformado porque a educação não chegava no interior, não chegava nas crianças que eram das áreas rurais e etc. E isso estava causando muito incômodo para ele, uma ansiedade gigante. Tem toda uma história muito longa para ser contada, mas resumindo, essa essa necessidade que ele sentiu, ele resolveu criar uma primeira escola para ensinar crianças do interior onde a informação não chegava. E a partir dali tudo foi se desdobrando. E hoje uma instituição com mais de 200 anos de idade, né, voltada para a educação, desde a educação básica até o doutorado. Eu lembro que na época de jovem, nós íamos ao Marista participar da Semana Champagnat. Ah, isso mesmo. Era uma festividade, se enaltecia a obra, o, o legado, né? O vulto, a personalidade. E existe alguma ligação institucional formal com a estrutura da Igreja Católica? No fim da história, sim, né? Porque os maristas, por exemplo, o reitor da PUC Paraná, ele é homologado pelo Papa, Ah, ok. né? A PUC Paraná, como é uma PUC, né, uma pontifícia, você só pode se tornar uma pontifícia a partir do momento em que o Papa te nomeia uma pontifícia, né? Tá. Então, existe uma ligação, sim, mas ela não é uma ligação clerical, né? Porque os irmãos, Sim, eles têm entendi. essa atuação muito mais de missão mesmo, né? Eles não são aquelas pessoas voltadas para os rituais, É que como... nem os hospitais. Isso mesmo, Também essa é a ele tem uma lógica. ligação, mas não é clerical. Isso Ela mesmo. tem uma operação vinculada a uma instituição. E é uma instituição que a gente considera assim aquela lógica da solidariedade, de ajudar as outras pessoas. São instituições sem fins lucrativos, né? A Católica de Santa Catarina, a PUC Paraná, são instituições que todo o recurso que vem é para investir no próprio negócio, para que ele continue ampliando, ampliando e dando acesso a mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam receber educação. Esse é o grande objetivo. Uma pequena curiosidade, não sei se essa informação vai estar disponível agora, mas é uma curiosidade. Quem iniciou o processo de ensino no Brasil foram os jesuítas, que foram depois banidos por uma ordem que começou lá em Portugal, Marquês de Pombal, naquela época, houve lá uma... Existe algum legado jesuíta integrado com os maristas? Eles são uma outra congregação. Nós fazemos todos parte também de uma associação brasileira que é a ANEC, que é a Associação das Entidades Confessionais. Lá nós temos jesuítas, laçalistas, maristas, todos juntos discutindo a educação. Então eu faço parte desses fóruns como reitor, né? Nós participamos todos juntos, mas nós não temos uma ligação tão direta. Em alguns momentos nós fazemos projetos em parceria, fazemos algumas atividades conjuntas, mas não é uma ligação tão direta, porque cada uma das congregações acaba tendo o seu jeito de operar. Até porque os jesuítas têm um jeito de ensino, né? Os laçalistas, um outro. Os maristas, um outro. Cada um tem sua identidade muito própria para trabalhar a educação. E que vem de onde? Vem dos legados que eles trazem aí dos seus fundadores, né? Eu sou um admirador dessas histórias, dessas correntes, dessas culturas. Aliás, li um comentário recente agora que se atribui à Igreja Católica a preservação da cultura ocidental, com a queda do Império Romano. Quando o Império Romano desfacelou, quem garantiu a preservação dos ritos sociais na área jurídica, na área administrativa, foi justamente esse movimento ascendente, que era o movimento cristão. É uma longa história que ajudou a construir a sociedade. No fim Ajudou é isso. a evoluir a sociedade, apesar de que houve uma queda bastante significativa, mas ela sempre foi importante. E no Brasil, na história do Brasil particularmente, quer dizer, Sim. a Ordem de Cristo, que fundou os movimentos das caravelas em Portugal e que fez os grandes descobrimentos, que passou a ser o dono do mundo por um período infelizmente curto, mas tem muita relação com toda essa linha. Sim. E eu imagino que vocês tenham essa história umbilicalmente bem definida dentro da estrutura toda, bem guardado. Isso é realmente algo de muito, muito respeito. Internamente a gente tem isso como um padrão a ser sempre buscado, porque na verdade é muito de inspiração também, porque muitas coisas lá do fundador nós somos apenas
pretendentes a Sim. conseguir chegar naquilo tudo que o fundador tinha Mas de a áurea, poderoso. Mas a áurea é exatamente a áurea igual. está bem. Para ter uma ideia, nós, por exemplo, na Católica, todos os gestores, nós temos um estilo de liderança próprio. E quem está do lado de fora não sabe, mas nós somos qualificados, formados, preparados para sermos líderes proféticos e servidores. O profético, se vamos traduzir aqui, secularizar um pouco isso, né? É aquele líder visionário, né? Que é a ideia de um profeta, é alguém que profetiza o futuro e tal. E o lado do servidor é muito baseado em Jesus Cristo mesmo, no jeito de Maria, né? Por ser marista também, para que a gente também seja um líder, todos os nossos líderes, sejam líderes acolhedores, que ajudam os seus colaboradores a se desenvolverem. Então, é um jeito muito próprio, até na liderança. Eu digo assim, existem muitas coisas dentro do sistema que funcionam, que quem está dentro enxerga tudo isso muito claramente, mas quem está de fora talvez enxergue só mais uma instituição, né? Mas é um jeito de ser muito especial, muito especial. Sou um grande admirador. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos em seguida. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retornando então ao nosso programa, quem já assistiu a primeira parte deve ter se interessado bastante. Estamos resgatando um pouco da história joinvilense, na sua parte educacional, com a experiência marista que nós aqui tivemos e agora com a experiência universitária católica. O professor Clayton nos comentou que a vocação católica é centrada bastante também na questão da saúde, mas a nossa católica de Joinville, aqui de Santa Catarina, com Jaraguá, ela tem muito a ver com a tecnologia. Então, os nossos cursos da católica,
aqui em Joinville e Jaraguá, quais são os cursos que a Católica oferece à comunidade, professor? Eu vou começar pelos cursos da área de tecnologia, engenharias, que também o foco aqui de hoje, né? Mas aqui, tanto em Joinville quanto em Jaraguá, nós temos as engenharias, as clássicas, né? Mecânica, elétrica, a civil. A engenharia de produção estamos tentando retomar, né? Como você imagina, né, Pucini, é uma área muito importante para a nossa região, mas que nos últimos anos acabou tendo uma migração muito intensiva dos profissionais fazendo os cursos de engenharia de produção na modalidade de distância. Então, os cursos presenciais tiveram uma queda muito brusca mesmo na procura, mas temos também oferta da engenharia de produção. Quando falamos também, continuando aí nessa área de tecnologia, etc., nós temos também engenharia de software, temos arquitetura e urbanismo, design, são todas áreas que têm uma correlação muito grande entre si, né? Indo para a escola de negócios, nós temos administração e ciências contábeis, que são os 2 cursos clássicos aí da área de negócios, e temos também vários cursos na área da saúde. Aqui em Joinville nós temos enfermagem, psicologia humanas, mas a gente considera na saúde, né? Principalmente hoje, tendo em vista a situação aí das questões mentais, né? Então enfermagem, psicologia, biomedicina, nutrição, são cursos que nós temos aqui voltados para a área da saúde. Temos também direito, que é um dos maiores cursos da nossa instituição e, aliás, um curso super bem qualificado também. Então, são essas áreas do conhecimento que nós ofertamos, né? Temos saúde, negócios, direito e também voltado para a área das tecnologias, né? Eu até diria assim que a maior variedade de cursos está voltado para a área de tecnologia e desenvolvimento tecnológico, né? Professor, eu tive conversando, aliás, eu vou muito à Católica porque eu tenho uma parceria formal com vocês. A nossa empresa, ela desenvolve ensaios de corpo de prova lá nos laboratórios de vocês. Então, eu tenho uma relação muito forte com o Everson, que é coordenador do curso de civil, né? Curso Mecânica. De mecânica. Ele é de mecânica. E ele me comentou, numa dessas conversas, que ele é um dos coordenadores do programa CDIO. Isso mesmo. CDIO. Aí eu... Puxa vida, mais uma sigla. Mais uma sigla. Aí ele já falando entusiasmado, porque esse é um movimento mundial, isso e aquilo, e a Católica ela está assumindo uma representação aqui no Brasil, e eu sou um dos coordenadores. Aí, conversando um pouco mais, eu fiquei tão interessado, porque na realidade é um movimento que muda a forma de ensinar a engenharia. Isso mesmo. E aí eu disse, poxa, Everson, nós precisamos fazer um programa, que ele não está aqui hoje, porque ele está acompanhando a filha dele num tratamento, né? Uhum. E senão estaria aqui, mas não quisemos perder a oportunidade de gravar o programa. Mas ele disse, olha, a pessoa indicada para vir falar sobre o programa é o nosso reitor. E nos aproximou, estamos aqui conversando. Professor, diz para nós o que é esse programa que tem a ver com conceber, desenhar ou projetar, implementar e operar. Perfeito, vamos falar sobre isso. O professor Everson, ele foi até bastante humilde, ele é o líder desse projeto na Católica de Santa Catarina. E isso começou, essa história, eu vou começar contando por quê, né? De onde veio essa história. Nos últimos anos, eu tenho visitado muitas instituições ao redor do mundo justamente para fazer benchmarkings, seja em momentos em que eu tenho imersões, por exemplo, junto com outros reitores do sistema CAF, que nós fazemos parte, nós fazemos essas missões, e em alguns momentos maristas, né? Então, eu acabo fazendo nas duas frentes, como sistema CAF e como grupo marista. Em algumas dessas viagens, eu acabo me inspirando e vendo assim, olha, tem coisas que talvez nós pudéssemos fazer na nossa instituição, porque são muito boas, trazem um grande ganho. Uma dessas coisas que eu acabei conhecendo quando eu estive na Suécia, na KTH, né, vamos KTH aqui, né, em português, foi justamente a iniciativa CDIO. Eles comentaram, olha, aqui a gente trabalha com CDIO, funciona desse jeito, é um jeito de ensinar engenharia. E eles nos mostraram no dia a dia os alunos aprendendo desse jeito. Visitamos laboratórios, projetos de pesquisa e tudo mais. E aí, naquele dia que foi essa conversa, eu pensei assim, as nossas engenharias precisam disso. Precisam porque é um jeito de ensinar muito mais concreto.
um jeito muito mais significativo de aprendizado. E agora eu vou dizer por quê. Essa iniciativa ela é muito jovem, ela surgiu ali pelos anos 2000, foi uma iniciativa principalmente do MIT, junto com algumas universidades suecas. Então, eles enxergaram o seguinte, olha, nós estamos formando profissionais muito bons, mas eles são calculadoras humanas. Eles são pessoas que têm dificuldade quando tem que colocar os seus conhecimentos em prática. Seja numa questão de não ter desenvolvido essa habilidade, ou até das habilidades que hoje o pessoal chama de soft skills ou smart skills, que é a comunicação, trabalho em equipe e tudo mais. E resolveram criar um jeito de se fazer muito diferente. E aí nasceu o CDIO. Ele é simples de entender, mas ao mesmo tempo demanda bastante esforço para mudar o jeito de ser. Nós temos que lembrar sempre que mudança é sempre algo complexo. Nós somos engenheiros, né? Eu sou engenheiro químico, você também, né, Pucini, é engenheiro mecânico, e a gente sabe como nós aprendemos a ser engenheiros. Aprendemos muita teoria, pouco de prática, mas o restante foi no dia a dia da profissão. Foi se desenvolvendo ao longo da profissão e se esforçando muito para que isso acontecesse. Transpirando. Isso mesmo. Essa é a palavra, transpirando. E o CDIO oportuniza que isso aconteça antes. Como é que ele funciona? As 4 letrinhas, elas dizem toda a história. O C de conceber é fazer já o futuro engenheiro a pensar nos problemas reais e tentar entender. Que problema é esse que eu preciso resolver? Olhar para o mercado, já existe uma solução? Existe ou não existe? Isso tem um potencial de ser um produto? Tem um potencial de ser um novo processo? Algo que solucione uma dor que hoje ainda não é solucionada? Então essa é a etapa do conceber, é olhar para necessidades, identificar essas necessidades e a partir disso começar a pensar em possíveis soluções. O D, que é o design, ou projetar, ou desenhar, é justamente, ok, temos um problema, precisamos encontrar possíveis soluções, agora vamos começar a desenhar isso. Vamos começar a desenhar, entender formas de se fazer com que isso aconteça, né? Desenvolver um projeto efetivamente. O I é de implementar, ou seja, não para no papel. Ou hoje talvez, não para no software, não para na tela do computador. Ele vai para a fase de implementação, ou seja, construir protótipos, fazer teste com esses protótipos, maquetes, né, ou escalas um pouco mais ampliadas de bancada e etc., até muitas vezes o produto final. E o O é de operar. É pegar esse produto e usar, fazer com que ele tenha de fato o seu uso, esse produto ou processo, seja o que for desenvolvido. Então a lógica ela é muito interessante porque faz o estudante sair de um problema até o ponto de ele operar e ver que muitas vezes também na operação muitas coisas acontecem e ele precisa resolver também essas coisas, resolver esses problemas operacionais, entender de manutenção, tantas outras coisas que eu aprendi no dia a dia. Não foi durante o meu processo formativo, durante a graduação, que aliás foi uma graduação muito boa, mas ela não levava isso em consideração. E o CDIO, ele muda esse jeito de pensar. Esse semestre nós já tivemos os pilotos, né? Foram os projetos pilotos. Eu participei das apresentações dos grupos que participaram desse piloto e foram fantásticas. Os estudantes se superaram. Vários projetos já foram em parcerias com empresas, que é uma das lógicas do CDIO também, é trabalhar com problemas reais. Né? E pular aquela etapa, talvez é retroceder. Quando nós trabalhamos a engenharia clássica, muitas vezes o aluno recebe um problema escrito. Olha, é isso, estão aqui as condições de contorno do seu problema, são esses aqui os dados, você consulta algumas coisas, tabelas, resolve e pronto. Aqui vai muito além, vai no momento de eu tenho que enxergar, eu tenho que treinar os meus olhos para enxergar problemas, eu tenho que treinar as minhas habilidades para entender o que está acontecendo e dizer assim, nossa, aqui tem um problema, eu preciso resolver. Começa com isso. E a ideia de fazer em parceria com as empresas tem muito a ver com vamos para a vida real. Não vamos esperar que a vida real só comece a acontecer depois que eu estiver formado. A gente vai começar a resolver problemas reais a partir de agora. E o que é ótimo para nós, é ótimo para o estudante e é excelente para a empresa também, que vai não só resolver muitas vezes um problema que está acontecendo com ela, mas quando receber esse profissional, é um profissional com outras expertises, né? Então, só para dar esse panorama inicial do CDIO, essa é a principal lógica de funcionamento dele, né? Existe
no nosso hábito, tradicionalmente, aliás, existem algumas experiências, o movimento da Escola Técnica Tupi, ele começou dentro da indústria. Uhum. Né? Então, muito desse conceito nós praticamos. Sim. Depois ela sai da indústria, começa a ter a parte acadêmica, a parte teórica, na sala, mas voltava a ter o estágio da indústria. Então, por um determinado período, isso funcionou muito bem. Uhum. Com o tempo, cada um se especializa, a escola fica escola, a indústria fica escola, um afastamento. Hoje você tem, de novo, alguns movimentos no sentido de que o aluno, para se formar, tem que ter passado num determinado estágio, num determinado período, com orientador e tudo mais, mas dentro de ainda uma formação bastante cartesiana de matérias, isso, e tudo mais. Esse modelo muda alguma coisa na formação clássica? É algo que vem em paralelo ou é um desenho diferente de apresentar a grade curricular para o aluno? Ele afeta muitas dessas coisas. Eu diria que, assim, temos os momentos em que o estudante ele vai ter aquela aula clássica. Por exemplo, um cálculo diferencial integral, ele vai aprender a resolver uma equação diferencial. Ele precisa aprender a resolver uma equação diferencial. Mas a diferença é que ela será contextualizada. Não é resolver por resolver. Não é simplesmente pegar uma lista de exercícios e resolver. Nós vamos usar essa equação diferencial para um problema real. Então, por exemplo, em controle de processos, que era uma das disciplinas que eu trabalhava na engenharia química, você precisa desenvolver funções de transferência que para serem usadas dentro do seu controlador, depois fazer simulações e aprimoramentos. Eu usava algumas coisas ainda quando era professor, por exemplo, de fazer projetos com os meus estudantes usando lá placas de Arduino, em que eles criavam seus próprios CLPs a partir de equipamentos simples, muito simples, controle de nível, etc. Mas isso era uma coisa assim, muito no meu jeitão de fazer as coisas, que eu gosto de fazer as coisas de maneira concreta, mas o CDIO, ele organiza isso para que seja sempre assim. Então, os projetos, eles têm uma lógica de integrar as disciplinas, primeiramente, e o aprendizado ele ser contextualizado. Então, eu não vou mais aprender álgebra por álgebra. Eu vou aprender para resolver problemas. Você está levando a sala de aula para dentro do laboratório? Para dentro do laboratório. Hoje, na Católica, como nós fazemos isso? Nós temos uma maneira, vamos dizer assim, o que seria a cola de tudo isso, né? A cola de tudo isso nós chamamos de projeto de aprendizagem colaborativa. Então, cada semestre, cada ano, os alunos desenvolvem projetos. E por que a gente chama de aprendizagem colaborativa? Porque é obrigado que seja em equipe. É também uma forma de desenvolver a pessoa, né, como um bom parceiro de equipe, um bom líder e por aí afora. Nesses projetos de aprendizagem colaborativa, o que é a ideia? É que todo conhecimento acumulado até ali seja utilizado. Um aluno de primeira fase vai ter um projeto mais simples. Algo muito simples, que é o que ele vai dar conta, né? o que a entrega de conhecimento dele trouxe até ali. Mas os estudantes que vão indo para fases mais avançadas, eles vão avançando para projetos mais complexos. Então, ao mesmo tempo que ele está lá desenvolvendo aquele projeto, isso está fazendo parte do dia a dia na sala de aula. As soluções do projeto conversam com a sala de aula diretamente. Então, é uma forma de você deixar o ensino muito mais contextualizado, né? Não ficar naquela abstração. E geralmente é uma das grandes dificuldades dos alunos de engenharia, até motivos de evasão. O nível de abstração das primeiras fases é muito grande. A pessoa precisa imaginar muita coisa e muitas vezes ela não tem essa habilidade, essa capacidade já lá no começo do curso. O que a gente faz é concretizar isso já desde a primeira fase, fazer com que o estudante comece a vivenciar a física, a matemática, a química, seja lá o que for, num projeto muito claro, num projeto físico que a pessoa possa desenvolver e usar aqueles conhecimentos, e aí vai tendo toda essa interface do professor de sala de aula com um professor que é líder do projeto de aprendizagem, porque você precisa ter uma liderança ali também, né? Não tem como deixar assim, todo mundo faz parte, mas não tem uma liderança, então tem um professor que lidera o projeto de aprendizagem, mas todos eles o tempo todo estão em contato para justamente fazer com que isso se integre, né? Com que os conhecimentos se integrem. Às vezes uma dificuldade que aparece lá no projeto, por exemplo, o pessoal precisa aprender a fazer isso. Professor de física aí, você pode trabalhar esse assunto com um pouco mais de profundidade com a moçada lá na sala, porque nós precisamos que eles resolvam algumas coisas, mas eles estão com dificuldade, e aí você vai adaptando.
A matriz continua igual, a gente sabe que o Brasil é super regulado, né? Então, assim, Eu ia perguntar. existem conteúdos obrigatórios de engenharia no Brasil, percentuais, etc. O Brasil é assim, e a gente segue a lei. O histórico escolar, ele É disciplinar. é disciplinar É isso. como igual a qualquer um. É isso. O que existe de diferença é O método. o método. É isso. E esse método, existe um determinado padrão registrado ou comprometido em algum local a ser seguido, no mundo todo é o mesmo? Como é que é esse... Então, o CDIO, vamos pensar, quem conhece ISO, né, as normas ISO, sabe como elas são, né? Ele te dá caminhos, mas não te obriga, né? Então, por exemplo, tem os sílabos do CDIO, que são os OQs. O que se espera de um engenheiro formado? Quando ele chegar lá na formatura dele, quem é esse engenheiro? O sílabus define isso. Olha, a gente espera que ele tenha esse tipo de habilidade, que ele saiba fazer isso, que ele tenha esse conhecimento em matemática, em física e etc., em transferência de calor e tantas outras coisas. Isso é definido no sílabus. Depois, então vamos pensar assim, o sílabus seria um o quê? O que você precisa entregar para esse engenheiro. Depois tem também os padrões do CDIO, que tem a ver com como você faz isso, né? Que processos interativos. Que envolve até mesmo os processos avaliativos. Mas, novamente, são diretrizes para você adaptar para a sua instituição. Se você tiver uma instituição CDIO aqui no Brasil, e, por exemplo, eu estou aqui na Católica e vou lá para o MIT, eles talvez tenham coisas muito próprias deles, mas você vai enxergar o CDIO permeando as duas instituições. O que talvez eles usem de um método de um jeito A, eu uso de um método de um jeito B, mas seguindo os sílabus e seguindo os padrões. Essa é a grande regra. Então, sim, existe um padrão, né? Porque é uma lógica de ISO. Imagina se engenheiro não ia criar padrão, né? Não seria engenheiro. Não seria engenheiro. Então, assim, tem padrões muito bem definidos, mas cada instituição molda isso conforme primeiro, conforme os seus cursos, conforme as suas necessidades, disponibilidade de recursos também, e por aí afora. Mas esse padrão precisa ser seguido. O professor Clayton nos comentou que tem um piloto já em formação dentro da Católica. Esse piloto, ele é progressivo para fazer todo o período acadêmico ou ela é uma experiência em paralelo ao tradicional? Como é que esse piloto está funcionando? Nós escolhemos em cada curso uma fase para fazer o piloto acontecer. E aí cada coordenador de curso teve liberdade para escolher, eu prefiro fazer com o pessoal mais próximo do início do curso. Por exemplo, eu da engenharia mecânica, não, já prefiro pegar o pessoal que está mais perto da formatura, eu quero fazer o piloto com eles. Alguns pegaram mais do meio do curso, então nós fizemos piloto com engenharia civil, elétrica, mecânica, design e arquitetura. Foram os 5 cursos. Engenharia de software. 6 cursos nós fizemos o piloto. Nesse piloto foi justamente assim, ok, eu vou pegar, por exemplo, o 3º semestre da engenharia de software e vamos trabalhar nesse piloto para nós entendermos as nossas dificuldades, o que precisaríamos de um recurso, capacitação dos nossos professores, porque não achem que é simples. Não é simples. Porque nós precisamos preparar também os professores para trabalhar muito mais intensivamente com metodologias ativas. Ele precisa ser um professor do saber fazer, não pode ser apenas um professor totalmente acadêmico que fez graduação, mestrado, doutorado, e é um cheio de medalha, teórico, cheio de medalha. Isso. Não basta. Não basta. É importante esse conhecimento, mas não é só. Então, precisa ser um professor com essas habilidades do saber fazer. Então, nós selecionamos os professores, selecionamos a fase. Esse piloto ele foi muito bem pensado em como a gente pode fazer dar certo, escolhendo as pessoas certas, as fases certas, colocando os recursos necessários para isso acontecer. E, aliás, semana que vem até vou ter apresentação, eu vou participar da apresentação de um dos projetos do design, que eles desenvolveram um material, eles fizeram em parceria, agora só não estou lembrando qual foi a instituição, mas foi uma parceria externa, e eles desenvolveram uma série de materiais e partiu daquele princípio. Temos um problema e chegaram até o ponto de desenvolver os produtos físicos para aquela solução. Vai ser na segunda-feira. Aliás, se quiser participar, está super convidado lá na Católica às 19 horas, no dia 2. Vou anotar. Dia 2. Puder ir, vou fazer com satisfação. Excelente. E então isso foi tudo foi ainda num ambiente muito controlado, né? Escolhendo professores, escolhendo fases, mas o que tem de bom?
nós conseguimos enxergar nossas deficiências nesse primeiro piloto. Olha, nisso aqui a gente vai ter que investir mais. Eu preciso qualificar mais o professor. Essa questão da parceria com as empresas, eu preciso aproximar isso. Então, ele foi muito produtivo para nós entendermos os nossos gaps, onde estavam faltando coisas importantes para que funcionasse perfeitamente. Os projetos deram certo, chegaram ao seu final, os alunos apresentaram, está tudo certo, mas nós aí, como operação, enxergamos coisas que precisam ser melhoradas. Para o próximo semestre agora, nós vamos partir para a implementação em todos os nossos cursos das áreas tecnológicas em todos os anos, né? Professor, eu preciso de pequeno intervalo para os nossos apoiadores, mas já vamos retomar. Perfeito. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Olá pessoal, retornando ao nosso programa. Já sabemos o que é o CDIO, em grandes ideias. Já temos um movimento, um piloto. E o professor Cleiton acabou de nos dizer que o piloto feito, o próximo semestre, ele vai ser estendido a todos os cursos num processo mais regular, mais mecânico. Professor, a pergunta que já foi comentada, a necessidade de preparo dos professores para atuarem nesses métodos. Quer dizer, não há necessidade de preparar o aluno porque ele está ali para aprender mesmo. Isso. Ou seja, o desafio é os professores. E a disseminação disso como um conceito amplo. Quer dizer, você está fazendo isso na Católica de Joinville, mas imagino que a Católica está querendo que esse movimento também aconteça em outras unidades de ensino. Como está sendo conduzido esse processo e
qual a chance e oportunidade das outras escolas, dos outros profissionais que estão envolvidos nisso, poder conhecer a experiência que a Católica está desenvolvendo? Primeiro, quem quiser conhecer está sempre super convidado. Nós sempre dizemos assim, não temos segredos, educação é assim, é não ter segredos, é partilhar. Conhecimento se partilha. Esse é um movimento que nós iniciamos como um jeito de tentar entender como a gente poderia melhorar até mesmo, como a gente falou no começo, né? Atratividade, né? A gente está falando um pouco nos bastidores, Motivação. né? Motivação para que a pessoa decida fazer engenharia. E tirar um pouco daquela imagem, a pessoa começa a engenharia e nunca sabe quando vai terminar. Não sei fazer conta, não gosto de matemática, não gosto de engenharia. É isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver com isso. A pessoa pode ter um pouco mais de dificuldade, mas temos muitas estruturas de apoio também, né? Olha, minha matemática não está tudo aquilo, tem assessoramento, tem monitoria, como qualquer instituição tem. Você precisa apenas querer. Basta querer e se esforçar. Então é um movimento que começou, ele é um movimento, quando nós falamos CDIO, é um movimento mundial. Existem várias instituições espalhadas ao redor do mundo, um pouco mais de 100 instituições, o que é pouco, né? Lembre que eu falei que só de instituições católicas são mais de 2.000 no mundo, só de católicas, instituições de ensino superior. Hoje tem um pouco mais de 100 instituições no mundo que fazem parte da rede CDIO, mas é uma iniciativa de desejo institucional. Não é algo que alguém esteja obrigando, capitaneando para que outros entrem. É assim, você tem o desejo, você quer fazer parte dessa rede de formas de aprendizado significativas e diferenciadas, está convidado. Para você ser aceito na rede, nós ainda não fazemos parte. Nós precisamos provar que somos merecedores dessa participação da rede. Então, o que é a história aqui do nosso piloto? Temos o piloto, vamos fazer a ampliação e temos que participar de alguns eventos da rede também para nos integrarmos com ela, e aí nós vamos submeter nossa candidatura. O líder da rede ele é hoje é lá na KTH, se não me engano, na Suécia. Na Suécia. Aqui no Brasil nós temos um professor chamado professor Messias, que ele é o líder na América Latina. Ele fica aqui no Brasil e ele é o líder na América Latina. E o professor Messias é que está nos apoiando justamente para ajudar a organizar as coisas aqui no Brasil. Ele é um movimento totalmente sem encargos, ninguém paga nada por isso, todo mundo faz como uma forma de eu quero ajudar o ensino de engenharia a melhorar. Serviço voluntário. É voluntário, 100%. Ninguém paga nada, não tem custo nenhum, é só o teu esforço, né? O teu esforço como instituição para que isso aconteça. Então, o que é a nossa ideia? No fim do ano que vem, nós vamos submeter a nossa candidatura, depois de ter estruturado tudo, normatizado, organizado, com resultados concretos, para que daí a gente possa submeter a nossa candidatura. Aí você ganha o selo. Aí nós fazemos parte da rede. Da rede? A partir dali. Você Da pode rede dizer CDIO mundial. Engenheiro formado segundo a técnica. Segundo a metodologia E isso CDIO. tem reconhecimento mundial. Mundial. Em Olha, qualquer lugar do mundo. E Muito interessante. aqui no Brasil nós somos uma das poucas instituições que tem. Nós temos algumas aqui no Brasil, mas são pouquíssimas instituições. E a Católica de Santa Catarina, em Santa Catarina, é a primeira. Aqui no sul do Brasil, nós somos a primeira instituição a capitanear o CDIO. Então, é algo que nós temos certeza que vai trazer uma formação muito robusta para os nossos estudantes. Nós já somos, assim, tirando um pouco, em alguns momentos, né, a humildade, nós fazemos um trabalho muito bom. É uma instituição já de muitos anos, que capricha no que quer fazer, que entrega bons profissionais. Mas nós nunca estamos satisfeitos. Nós queremos que seja melhor. Que a experiência do estudante seja melhor, que ele receba uma qualificação melhor e que o mercado entenda, nossa, ele está chegando aqui muito mais bem preparado, né? Ou seja, nós estamos falando de um método que envolve só esforço, interesse, motivação e dedicação. Não envolve investimentos, não envolve coisas materiais, grandes laboratórios, grandes salas de aula, grandes arranjos, nada. É investimento no próprio treinamento do professor, nos hábitos, nas adequações. Isso. E por que eu digo que não exige grandes investimentos? Porque as engenharias já têm os laboratórios. Sim. Ela já existe. Isso, é o jeito. Uma forma diferente de fazer. É o jeito de fazer. É isso mesmo, é a metodologia. Claro, às vezes o pessoal, por exemplo, o professor Everson mesmo veio comentar, olha, a gente precisaria mais uma impressora 3D porque a demanda está muito grande na nossa impressora 3D, que o pessoal está nos projetos ali. Eu disse, ok, é uma impressora 3D a mais, mas é algo assim,
você não tem grandes investimentos. São reorganizações daquilo que já existe. Que não é fácil. Não. Ou seja, mexer com comportamentos, mexer com pessoas, mexer com hábitos, com castelinhos, realmente não é fácil. É um desafio enorme. Sim. Na verdade, é o maior, né? Porque comprar um equipamento, eu faço um pedido de compra, aprovo lá a verba de orçamento para investimento e... O credenciamento do auditor e pronto. Está instalado. Está instalado. Tá tudo certo, né? Agora, mudar comportamento é difícil. Então, o que aconteceu? Nesse primeiro momento, pegamos os professores já que nós enxergávamos com esse tipo de perfil, mas agora para o ano que vem, que nós vamos expandir, eles passarão, todo o nosso corpo docente das áreas tecnológicas, passará por muita formação. Nós temos, professor, um grupo em Santa Catarina que faz parte da Academia Nacional de Engenharia, a ANE. Estamos junto com eles também. Pois é, e eles têm um núcleo, um capítulo Santa Catarina, que está justamente fazendo esse trabalho de formas diferentes de ensinar engenharia. Uhum. Eu conheço os membros, inclusive vamos fazer um programa com eles, sequencial, com o Carlos Schmidt, que é um dos coordenadores. Aqui em Joinville nós temos dois engenheiros que fazem parte da academia, que é o Ernesto Heisselmann e o Guedes, que eram da Tupi. Eu vou passar para eles também esse assunto, que eu acho que eles vão acabar se interessando, e vou ver e vamos ajudar a divulgar. A hora que esse programa estiver no YouTube, vamos realmente passar na nossa rede, vamos insistir, porque eu acho que ele é muito, muito bacana. E professor, nós temos 2 minutos para o nosso programa. Eu gostaria de abrir um pouco o espaço para as suas considerações, os seus comentários, as suas expectativas, e dizer aí para quem vai nos assistir na TV que, se gostou do conteúdo, vai lá conhecer. A escola é aqui no centro de Joinville. É muito fácil de chegar. Sim. Um ambiente muito agradável. Aliás, toda vez que eu entro lá, como eu fui no início da minha juventude, da minha pré-adolescência, eu até fui seminarista, eu estudei no seminário por um período curto, mas estudei. E o ambiente espiritual, ele é diferente. Então eu entro na católica, eu lembro mais ou menos daquela serenidade que a gente tinha desde a época do seminário. Então fica aí o registro do nosso pessoal, de quem assistir, vai à católica, faz uma visita, vocês vão gostar. Professor, suas considerações, por favor. Perfeito. Só para comentar aqui rapidamente, nós fazemos parte do capítulo de Santa Catarina, junto com a UDESC, o UFSC e o Senai, né? A Católica é uma dessas 4 instituições que faz parte do capítulo de Santa Catarina. Então, já deixar aqui o agradecimento ao Ernesto, né? Toda a equipe da ANE, que tem nos apoiado também nesse processo aí para... E nós nos integramos como núcleo de divulgação do trabalho deles. Excelente, também. Excelente. É um movimento que nós estamos buscando para que as pessoas enxerguem novamente o quanto a engenharia é importante no dia a dia das pessoas. Mas eu quero deixar aqui um convite. As pessoas que não conhecem a Católica de Santa Catarina, aí eu vou direcionar aqui, por favor, nos visitem. As portas estão sempre abertas, sempre abertas. Querem conhecer nossos projetos, fazer uma visita lá para conhecer os cursos, as iniciativas que nós desenvolvemos. É uma instituição comunitária e a grande intenção é que a comunidade faça parte dela no seu dia a dia. Então, é um convite aberto mesmo. Nós gostamos de receber as pessoas, mostrar o que fazemos. E, é claro, fazemos essas grandes parcerias que fazem com que a gente possa potencializar todo esse resultado. Obrigado, professor. A você que nos assiste, o nosso muito obrigado. A TVBE que nos dá o espaço, aos nossos apoiadores, sem os quais nós não conseguiríamos botar o programa no ar. E continuem nos assistindo. Vocês são muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos.